Deixa eu adivinhar, você abre seu Instagram e vê um monte de gente em lugares luxuosos, viajando pra fora do país, comprando carro que se fosse depender do seu salário, demoraria no mínimo uns 10 anos. Enquanto isso, você trabalha 8, 9, 10 horas por dia e ainda termina o mês no vermelho. Aí vem aquele pensamento automático. Como que essa galera consegue tanto dinheiro se eu tô aqui me matando todo mês e não consigo nem pagar minhas contas direito? E essa pergunta parece ser inofensiva, mas ela guarda uma verdade real. Você quer ser rico, mas não tem a menor ideia de por onde começar. Então, hoje eu quero te mostrar um caminho. Eu não vou falar aqui que você vai ficar rico em 90 dias, ou aquele papo furado de coach motivacional que só quer te vender um curso. Eu vou te jogar real. O que eu gostaria que alguém tivesse me falado quando eu tava na mesma situação. Eu não sei você, mas eu vim de uma realidade muito humilde. Eu nasci na periferia de São Paulo. Minha mãe, funcionária pública, teve que criar 3 filhos sozinha. Então, de onde eu vim, não tinha muita perspectiva do que ser, grandes sonhos, esse lance de aspirar a algo grande. Então eu aprendi que tudo era muito difícil, que a vida era difícil, que as coisas eram complicadas, que essa realidade onde eu via em filme, onde eu via na televisão, era praticamente impossível. Não existia um caminho que me levasse da onde eu nasci até onde eu queria chegar. Então eu cresci com essas crenças e nem tinha noção do que se passava na minha cabeça. Só sabia que aquilo ali não era pro meu bico, tá ligado? E aí, quando eu comecei a entender como as coisas funcionam, que as pessoas conseguem sim chegar em grandes patamares, conseguem sim realizar grandes coisas, conseguem sim, através do esforço, do empenho, da dedicação, de um planejamento organizado, conseguem realizar os seus grandes sonhos, foi aí que deu um start na minha cabeça. Eu falei, pô, eu não sou diferente dessa pessoa aqui que eu tô escutando que tá falando que realmente é possível. E eu lembro que eu tinha uns 15, 16 anos quando eu tive esse start na minha cabeça. E foi muito importante pra mim, porque antes disso, meu sonho era ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês. Eu trabalhava como tosador de cachorro. E meu grande objetivo na vida era esse. Porque minha mãe ganhava mais ou menos isso. E aí eu olhava e falava, caramba, se eu ganhar um dia isso, eu vou estar realizado. Vai ser meu maior sonho, meu maior objetivo. E eu lembro de pensar isso. E aí quando eu comecei a entender que realmente era possível, então, se você talvez não acredita que você consegue ser rico, de viver essa realidade que você vê na internet, lógico, nem tudo que a gente vê na internet é real. As pessoas vivem uma vida praticamente editada ali, tudo que tá no Instagram é editado. Então existe sim um caminho. E eu não tô querendo falar isso pra te motivar de uma forma barata. Não, eu tô falando isso porque eu acredito realmente. E quando eu tive essa percepção, as coisas mudaram pra mim, porque eu comecei a acreditar que eu também conseguiria. E que não aquilo ali, que isso aí não é pro meu bico. Então é muito importante que você também entenda isso ou esteja aberto a entender, porque isso pode mudar completamente a sua realidade. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Então ter essa percepção foi tão importante pra mim, que agora o meu objetivo é mostrar pra vocês também um pouquinho desse vislumbre que eu tive quando eu tinha meus 15, 16 anos, que eu entendi isso que eu vou passar pra vocês. Porque eu também já estive no seu lugar. Eu falava, caraca, mano, eu quero muito isso, mas eu não sei por onde ir, eu não sei qual caminho eu vou, eu só tenho a vontade. Então por não ter ninguém ali pra me ensinar, pra me dar a mão, falar, pô, vai por aqui, vai por ali, faz assim, assado, pra conseguir chegar onde você quer. Hoje meu objetivo é esse com vocês. Eu quero mostrar pra vocês que existe esse caminho sim. Se você já tem uma noção sobre o que eu tô falando, beleza, legal, mas se você não tem e tá sendo tudo novo aqui pra você, relaxa, porque meu objetivo com esse canal é te mostrar esse caminho e você vai entender e você vai ter essa mesma percepção que eu tive, que foi o que me fez mudar minha realidade por completo. Então, sem fórmula mágica, sem clichê, sem papo furado, só uma conversa sincera de alguém que já esteve também no seu lugar. Perdido, sem direção, sem saber o que fazer, mas com uma vontade. Então eu acho que assim como eu, você quer ser rico, mas nunca te ensinaram a pensar como uma pessoa rica. A escola te ensinou a equação do segundo grau, mas nunca te explicou como correr atrás do seu sonho. Te cobraram nota em geografia, mas ninguém nunca te explicou o que fazer quando bate o desespero no final do mês. E a grande verdade é, nós fomos treinados para sobreviver, não para enriquecer. E aí a gente cresce achando que a vida é só trabalhar muito, buscar por uma promoção no emprego, juntar um dinheiro e torcer, rezar para dar certo. Mas olha pro seu redor.
Olha as pessoas que você conhece. Quantas pessoas você vê que seguiram esse passo a passo e ficaram ricas? Nenhuma, né? Porque a maioria das pessoas que enriquecem não seguem esse caminho. Eles aprendem um jogo diferente, um jogo que a gente nunca foi convidado pra jogar. Mas calma, se você tiver vontade, eu vou te explicar. Só que o primeiro passo é encarar isso que eu vou te falar agora. E pode doer um pouco. A maioria das pessoas não quer ficar rica. Elas só querem sair do sufoco. Querem ter que parar de escolher entre pagar a conta de luz ou comprar um lanche. Elas só querem ver o dinheiro na conta sem sentir medo. E se essa for a sua vontade também, tá tudo bem. Mas sabe qual que é o problema? Quando você só pensa em se salvar, você nunca pensa em construir algo grande. Porque a nossa mente não consegue lidar com esse meio termo. Se você tá pensando só em apagar incêndio, sua mente vai ficar voltada a isso. Não a buscar pelos seus sonhos, a construir algo grande. São duas formas completamente diferentes de se pensar. E a nossa mente, ela vai escolher uma para trabalhar. Não tem como você estar preocupado em apagar um incêndio e construir o seu futuro na mesma intensidade. E quando você está só focado em apagar incêndio, a sua mente vai se limitar a isso. Você vai deixar de ver as oportunidades, porque a sua mente está só voltada nisso. Seu dinheiro começa a virar escudo e nunca vira alavanca. E aí todo mês é a mesma história. Você recebe, paga suas contas, compra uma coisinha ou outra para aliviar o estresse, fica zerado e depois começa tudo de novo. E esse ciclo vai se repetindo por anos e anos, sem você nem perceber. E é aqui que a virada começa. Quando você para de pensar como alguém que só quer respirar e começa a agir como alguém que quer crescer. Quando você começa a pensar em construção, tudo muda. Porque agora o dinheiro não é mais só para pagar a conta, é para construir a sua liberdade. E essa mudança começa em 3 perguntas bem simples. Quanto custa a vida que você quer viver? Não é o aluguel que você paga hoje, mas a vida que você sonha em viver. Quanto que você precisa ganhar por mês para viver o estilo de vida que você sonha em viver? Eu sei que é estranho pensar nisso, que a gente não é estimulado a pensar nesse tipo de coisa. Aí quando a gente começa a pensar nisso, a pessoa já, você é louco, você tá ficando maluco, isso aí, pelo amor de Deus. E é normal, as pessoas não estimulam umas às outras a pensar sobre isso. Só que uma parada que eu entendi que é muito importante é que tudo começa no pensamento. Tudo começa, é uma ideia. Tudo que a gente vive hoje, essa câmera que tá gravando aqui, esse microfone, as paredes aqui, tudo começa com uma ideia. Não existiu uma câmera do nada. Não, teve uma ideia de alguém, nossa, como que eu faço pra pegar um momento, capturar isso e tal. E aí o negócio vai evoluindo, não vem do nada. E o seu sonho também é a mesma coisa. Seu objetivo é a mesma coisa, ele tem que começar numa ideia. E aí, às vezes, nem a ideia nós temos, nós nem sabemos o que a gente quer. Esse é o maior problema das pessoas não chegarem em lugar nenhum, porque não sabem o lugar onde quer chegar. Pergunta número 2. O que você sabe fazer que gera valor para as pessoas? Por que dessa pergunta? Porque todo o dinheiro que você quer ganhar, conquistar, enfim, acumular, ele nada mais é do que a troca de algo. Ou seja, o dinheiro ele funciona dessa maneira. A gente entrega um serviço, a gente entrega um valor para alguém e a gente é remunerado com dinheiro. Então o dinheiro é uma moeda de troca. Por isso que as pessoas falam, o dinheiro é energia. É exatamente isso. Ou seja, quanto mais problemas você resolve, tanto para uma pessoa, para 2, para 10, enfim, quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. Vou exemplificar para vocês. Imagina que eu moro num bairro onde não tem mercado. E aí as pessoas, para comprar as suas coisas, elas têm que ir pro centro e comprar lá. Então eu, como um cara visionário, eu falo o quê? Pô, eu vou abrir um mercado nesse bairro, porque vai resolver o problema dessas pessoas. Então o que acontece? Eu abro o mercado e aí eu começo a ganhar dinheiro. Por quê? Eu tô ajudando aquele bairro, porque as pessoas teriam que ir lá pro centro para poder comprar algum alimento, para poder comprar suas coisas. Então, a partir do momento que eu resolvo o problema dessas pessoas, eu começo a ganhar dinheiro. E aí, o tanto de problemas que você resolve, ou para quantas pessoas você resolve, maior é o fluxo de dinheiro que você vai receber. Aqui na internet é a mesma coisa. Se eu falo para uma pessoa, eu não vou ganhar praticamente nada. Agora, se eu falo com milhões de pessoas, eu resolvo o problema de milhões de pessoas, eu consigo interter milhões de pessoas, o que vai acontecer? Eu vou ganhar muito mais dinheiro. Então, é assim que funciona. Então, a gente tem que estar sempre entendendo como o mercado funciona e o que é o dinheiro. O dinheiro nada mais é do que a remuneração pelo problema que você resolve. Então, você está resolvendo um problema útil para as pessoas? Você está sendo útil para as pessoas? Quanto mais útil você for, mais dinheiro você ganha. Vou dar outro exemplo. Imagina que hoje eu vou abrir uma locadora de filmes. Eu vou ganhar dinheiro? Provavelmente não. Por quê? Quem que aluga filme hoje em dia? Hoje
Tem a Netflix, tem streaming, tem coisa que eu abro o celular e eu já tenho. Por que eu vou lá numa locadora, vou pegar um filme e tal, fazer todo aquele processo? Hoje não funciona mais. Então essa que é a parada. Às vezes a gente também tá preocupado em fazer coisas que não são úteis para as outras pessoas. Então quanto mais útil você for, mais dinheiro você vai ganhar. E talvez você já entende sobre isso, já tenha uma noção, já passou por essas perguntas, mas não sabe o que fazer depois delas. E aí que vem a terceira pergunta-chave. O que você vai cortar hoje que não te aproxima da vida que você quer ter? Esse é um aspecto muito importante, porque às vezes você já passou pelas perguntas que eu falei, só que talvez não tenha energia para fazer o que precisa fazer, talvez não tenha ânimo, não tenha motivação para fazer as coisas que você sabe que precisa fazer. Eu também já passei por isso. Isso aí é mais uma etapa também que a gente aprende. Porque qual que é o lance? Às vezes você sabe exatamente o que você precisa fazer, você já tem um plano, só que você não tem energia para fazer isso. E aí que vem as coisas que você precisa cortar, que vai te levar pro seu objetivo. Por exemplo, vamos supor, eu gostava muito de comer besteira, comer na rua, lanche e tal, essas coisas. E aí eu fui descobrindo que isso abaixa muito a minha performance, isso me tira do meu eixo. Por quê? Alimentos muito gordurosos, coisas que não fazem bem pro nosso intestino, se já faz mal pro intestino, imagina pro cérebro. O cérebro, o intestino, o corpo é tudo a mesma coisa. Então, se você não alimenta bem o corpo, a mente também não vai funcionar muito bem. E aí você não vai ter as ideias que você precisa ter, você vai ficar com a mente negativa, sempre pensando em coisas desastrosas. Isso às vezes é o seu próprio intestino das coisas que você alimenta. Por exemplo, pornografia, coisa que abala muito a energia das pessoas. Depois eu posso fazer um vídeo específico para isso. Isso foi umas coisas que quando eu entendi também mudou completamente o meu resultado. Hábitos, vício, coisas que drenam a nossa energia precisam ser cortadas. Porque se você já tem um plano, você sabe onde quer chegar, você já tem um plano, você já tá na sua cabeça exatamente o que você precisa fazer, tá faltando energia, tá faltando foco, e aí as coisas que você precisa podar, que são os hábitos que você não tem hoje, que você precisa ter para você chegar nesse lugar. Então aqui tá o cara que você quer ser e aqui tá a pessoa que você é hoje. O que você precisa fazer? O que diferencia uma da outra? Os hábitos, a forma de pensar, o que faz, o como trata, o como reage às situações da vida. Tudo isso são coisas que aí você vai moldando na sua personalidade, moldando nos seus hábitos, moldando na sua própria estrutura de pensar e ser, enfim, o seu eu mesmo. É o que você precisa mudar e modificar para chegar onde você quer chegar. E o engraçado é que a maioria das pessoas não enriquece não é porque falta oportunidade, é porque elas nunca fazem esse tipo de pergunta. E é por isso que a partir de agora eu te convido a deixar essas 3 perguntas virarem o GPS da sua vida. Porque isso vai te dar muito mais clareza mental sobre onde você tá, o que você precisa fazer para chegar e como fazer essas ações. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma clareada nas suas ideias, na sua maneira de ver as coisas. O objetivo aqui é esse e te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis!